outro como tu, digno de glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro como tu, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro como tu, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro como tu, Senhor. Aleluia. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Só Ele é digno de ser exaltado, de ser glorificado. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele reina, independente de qualquer situação, circunstância. E por isso que a palavra do Eterno diz, no livro de Apocalipse, que lá tem 24 anciãos prostrados, adorando o Eterno, declarando santo, 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 santo. Aleluia. Queridos, que bom. Olha, no Salmo 116, 12, o salmista ele faz uma pergunta, ele diz: que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem me feito? Não há nada mais sagrado, nada mais maravilhoso do que o privilégio de ofertar. E por isso que, quando nós ofertarmos, nós devemos dar com alegria, porque a palavra do Eterno Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Interessante que, depois que terminou o culto, né, a irmã ela me mandou uma foto e eu fiquei tão feliz, porque da última vez que eu tinha ido na casa dela, a situação, eu não vou dizer que estava feia, porque era a casa dela, mas estava precisando de uma reforma. E a gente sabe da luta, da dificuldade dela, e ali nós oramos, como nós sempre fazemos, né, clamando ao Senhor. E uma das coisas interessantes é que ela, né, como seu esposo, são dizimistas fiéis, ofertantes, mesmo em meio a toda a luta e toda a dificuldade, nunca deixou de ofertar, nunca deixou de dizimar. E nessa foto, né, a casa dela, a sala dela já estava toda arrumada, já estava. Chega a me emocionar, eu confesso a vocês, porque o desejo nosso, né, pastores, e eu tenho falado isso a vocês todos os dias, é que você possa ter o melhor dessa terra. Nós oramos por isso. Nós pagamos um preço, né, para esse de jejum, de oração, para que os decretos que o Eterno Deus tem para nós venham, né, sobre as nossas vidas. E eu já tenho dito isso, né, minha maior alegria é poder chegar na sua casa, né, a casa dos seus sonhos, aquela casa com piscina, com aquela churrasqueira, e ali você poder me convidar, né, para poder estar debaixo desse manto profético. E eu tenho certeza que Deus ele sempre nos convida a ofertar, a dar. E não é pela questão, né, das dificuldades que todos nós enfrentamos, né? Não é isso não, é a questão mesmo de nós sermos fiéis, de nós entendermos que o Pai está no controle, independente de todas as situações, e vale a pena ofertar. Eu vou pedir a pastora, né, para poder estar orando. Alguém deve estar perguntando aí, o pastor só está pedindo a pastora. E eu estou debaixo de uma palavra profética de uma irmã, ela mandou um zap para mim, ela falou: pastor, quando a pastora ora, aqui a sala estremece, né? Há uma unção, uma graça de Deus sobre a nossa casa. E eu falei: tá bom, então eu vou escalar ela como oradora oficial e particularmente. Eu gosto também, eu louvo a Deus pela vida da pastora, que nesses dias de quarentena, quais nós estamos vivendo, a pastora rigorosamente tem orado
3 vezes ao dia ou mais, né? Porque às vezes deita ali e é intercedendo, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Tem sido assim uma intercessora nata, né? Eu levanto às madrugadas para poder orar, e a gente segue nesse curso de oração aí, para que a glória de Deus venha sobre nós de maneira sobrenatural, porque é um decreto, diz: buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscar de todo o vosso coração. Amém? Amém, glória a Deus. É tempo de oração, orai sem cessar, né, irmãos? E nessa quarentena, se a gente não aprender nada, a gente vai aprender a orar. E ficar com o hábito de orar, e ficar viciado em oração, não é? Então, assim, glória a Deus por essa quarentena, porque muitos estão em casa, muitos saem, mas retornam, e tem tempo de estar orando. Amém? Levante sua mão, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua fidelidade. A palavra diz, Senhor, que a fidelidade do Senhor é nosso escudo e proteção. Nós, assim, Pai, oramos nessa hora, Pai, e apresentamos, Senhor, os teus filhos, Senhor, apresentamos as obras das suas mãos, apresentamos a sua saúde, apresentamos, Senhor, a sua dispensa, apresentamos os seus sonhos, apresentamos os seus negócios, apresentando, Senhor, no teu altar, Senhor, a ideia, Deus, que eles estão tendo, porque é dada pelo teu Espírito. Apresentamos, Senhor, os seus sonhos. Pai, apresentamos diante do teu altar, Senhor, Deus, as sementes, Senhor, que ele tenha, assim, retornado, Deus, Deus, para o teu altar. Tua palavra diz que dá semente ao Senhor para semear. Deus não é a empresa, não é o banco, a conta bancária. Quem dá a semente é o Senhor. E nessa noite, Pai, nós queremos glorificar a Ti, Deus, porque o Senhor tem nos dado a semente. Senhor, que os teus filhos possam ser abastecidos, Senhor, tanto no sobrenatural quanto no natural. Deus, que eles possam, Deus, nesse tempo, Deus, comer o melhor dessa terra. Pai, a provisão dos céus seja sobre eles. Assim seja, Pai, sobre suas ofertas, seus dízimos, seus negócios, seu patrimônio. Pai, que não haja, Deus, nenhum ataque nem contra-ataque. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor repreende devorador, migrador, portador. Nós cremos nisso, Deus. Deus, na proteção financeira, porque os nossos bens, Senhor, os nossos bens são teus bens. Nossas sementes são a tua semente, Senhor. Glória seja dada a ti, Deus. Nós te louvamos, Senhor. É a frutificação, a multiplicação seja sobre os teus filhos, Pai. Deus, glória a Deus, Senhor, porque o Senhor não olha muito nem um pouco, o Senhor olha a fidelidade. E os teus filhos têm sido fiéis, Senhor, primiciante, ofertante, aqueles que dizimam, e assim seja sobre ele. Deus, a abundância da tua parte, Senhor, em nome de Jesus, seja assim abençoado. Tudo que você colocar às suas mãos, seja abençoado, multiplicado para a glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? É mais um hino? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de
Quero deixar uma palavra ao teu coração, está no livro de Salmo, de número 56, versículo 8, que diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Nesta noite eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Talvez você que tenha passado por dor, por desprezo, por angústia, ou talvez você que esteja vivendo este momento e você olha ao seu redor e você diz: olha, não é justo o que eu estou passando. E às vezes nós procuramos um motivo para nós falarmos acerca da dor que nós estamos passando, da dor que nós estamos sofrendo. E é interessante que neste salmo está falando que Deus, ele registra cada lágrima que sai dos seus olhos, cada lamento de dor, cada momento de angústia que você passa. Ele sabe o que está acontecendo em volta de você, no meio da sua casa. A gente sabe que ter dor não é fácil. Ninguém gosta de ter dor. Eu, particularmente, não gosto de ter dor. Eu creio que você também não gosta de ter dor. Mas essa semana eu estava falando à pastora que, às vezes, Deus, ele é tão bom que ele não deixa memorial de dor em nossa alma, em nossa vida, em nosso corpo, a não ser que a gente queira. E eu vou lhe explicar, é fácil de você entender. Eu não sei se você já fez uma cirurgia delicada e pós aquela cirurgia você sentiu muita dor. Ou então quem já pariu sabe o que eu estou falando. Naquele momento do parto, a dor, ela é terrível. A mãe parece que vai desfalecer. E depois que a criança nasce, ela já não sente mais dor. Não é verdade, pastora? Já teve sentir essa dor, pastora? Quer contar uma experiência? Não é bom nem lembrar. Então a gente sabe que viver, com dor não é fácil. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Você lembra diariamente dessa dor, pastora? Não lembro, não. Então veja que Deus, ele não deixa, que você já pensou que a partir do momento, se você pensasse na dor e ela voltasse tudo novamente, não seria fácil. Mas hoje eu quero falar para o teu coração que a dor que você está sentindo é a dor que vai lhe levar à vitória, para a honra e para a glória do nome do Senhor Yeshua. A dor que você tem passado, talvez na sua alma, talvez até fisicamente, Deus, ele tem um propósito por cada situação que acontece no meio da nossa vida. Porque ele é Senhor de nossa história. Ele é Senhor de toda a situação. E nesta noite eu quero partilhar contigo uma palavra, que está lá a partir do capítulo 37, que fala da história de José, tão conhecida. E dentro desse texto também eu vou querer trazer aqui alguns contextos, porque a gente olha para toda a situação e a gente tem uma percepção, às vezes a gente fica perguntando, será que Deus não está vendo isso? Hoje pela manhã eu falava isto, e neste momento agora eu quero pensar contigo na vida de José. Quando José tinha lá os seus 17 anos de idade, ainda era um adolescente, podemos chamá-lo assim, só que era um adolescente cheio de sonhos. E tinha outro problema na vida de José, é que o seu pai tinha muita intimidade com o seu pai. O seu pai gostava muito dele e ele gostava muito do seu pai. Tudo aquilo que o seu pai pedia para ele fazer, ele executava com excelência. Havia comunhão entre José e o pai. É o desejo de todo pai, ter comunhão com o seu filho, e o desejo, penso eu, de todo filho que ama o pai, ter comunhão com o seu pai. E diz a palavra do eterno Deus que ele tinha muitos sonhos. Ele até então não tinha nada, ele só tinha sonhos. E eu estou falando para alguém que tem sonhos, para alguém que tem alvos, para alguém que tem meta, para alguém que quer ver a glória de Deus acontecendo no meio da sua história. E eu quero pensar que essa pessoa é você que está nos ouvindo nessa noite. Ele só tinha um sonho. E um belo dia, ele relata este sonho de que ele via o sol, a lua e 12 estrelas
se rendendo aos seus pés. Imediatamente eles tiveram interpretação daqueles sonhos, eles entenderam aquele sonho, e a pergunta era: você agora vai governar sobre nós? E diz a palavra que ali os seus irmãos ouviram isso. E é aqui que eu quero chegar ao ponto, queridos. Porque todos nós que temos sonhos, Satanás, ele também sabe dos nossos sonhos. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe que é possível você realizar o seu sonho. Mas nós percebemos que, a partir do momento que José relata o seu sonho, houve ali uma conspiração. Não foi das pessoas que estavam do lado de fora. É justamente os seus irmãos que começaram, então, agora a criar uma trama diabólica. Satanás coloca algo ali no coração dos irmãos para que o sonho de José não fosse possível. E pensamos, então, que todos nós que temos sonhos, todos nós que temos objetivos, o mundo espiritual, ele sabe. E ele não vai se utilizar de pessoas estranhas para poder paralisar o teu sonho, não. São pessoas que estão próximas a você. São pessoas que estão próximas a nós para querer lançar uma palavra, para querer criar uma situação para que a gente não atinja o nosso sonho. E diz a palavra do eterno Deus, é que aqueles irmãos se reúnem e diz o seguinte: olha, vamos matá-lo. A primeira proposta foi essa, porque matando José, matava também o seu sonho. E a gente sabe, quando você lê João 10, diz que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Precisamos aprender, já falamos sobre isso, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, o que é que faz com José? Diz o seguinte agora: vamos colocar ele, né? O irmão mais velho disse: não, olha, matar não é bom. Vamos procurar uma cisterna que não tenha mais água, que está lá no deserto, e vamos colocar ele dentro de uma cisterna. Deixa ele lá. Vamos ver o que é que a gente vai fazer. Então, a gente sabe que Satanás, ele trabalha 24 horas para querer nos paralisar. E você precisa entender isso. E a gente sabe que passar por dor não é fácil. E agora eu quero chegar aqui para pensar com você que agora José está sendo rejeitado pelos seus irmãos. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A dor que a maioria das pessoas carregam é a dor da rejeição. Não há dor mais terrível do que a dor da rejeição. Uma pessoa rejeitada, ela se torna como se fosse um animal feroz. Ninguém suporta a dor da rejeição. A verdade é essa. E há algumas pessoas que elas crescem, mas ela já está com Jesus, ela já é uma nova criatura, mas ela não usa todo o seu potencial, porque talvez, quem sabe, eu não estou falando isso com toda a convicção, mas tem pessoas que têm problema, até mesmo quando está dentro do útero da sua mãe. A sua mãe sente, né, medo, sente vontade, né, aquele momento de rejeição, devido a algumas coisas que passa, e os estudiosos dizem que esses sentimentos, sem a mãe querer, de uma certa forma, a criança, ela absorve. E aí, então, o que é que acontece? Essa dor da rejeição, ela é terrível. Ela é tão terrível que foi a dor que Jesus reclamou. Jesus não reclamou quando ele estava lá no Getsêmani, quando estava transpirando sangue, mas quando chega ali no momento da cruz, que agora o Pai teria que se afastar dele, a partir do momento que o Pai teria que rejeitá-lo, ele faz uma declaração, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A dor, ela nos leva justamente a esse questionamento. E José estava ali agora, em meio a uma situação muito difícil. Ele estava naquela cisterna. Os irmãos já tinham armado toda a situação para que ele ficasse ali para sempre. O que os irmãos não contavam é que naquele deserto estava passando uma caravana. E eu posso dizer que aquela caravana, para eles,
eram compradores de escravos, mas no meu entendimento, era uma caravana que Deus providenciou para dizer, vai resgatar o meu filho, não deixa ele dentro de uma cisterna. O mesmo pode estar acontecendo, quem sabe, nesta noite. Deus está mandando uma caravana de anjos para poder te guardar, para poder cuidar da tua vida. E talvez você está olhando, está dizendo, como é que eu vou sair dessa situação? Como eu vou me livrar desta dor? Como eu vou me livrar desse problema? Eu quero te convidar a fazer a mesma forma que José estava fazendo. Ele estava justamente ali, naquele poço, mas ele estava olhando para os céus, porque é de lá que vai vir o teu socorro, é dos céus que vai vir a tua orientação, é dos céus que vai vir a tua bênção, é dos céus que a tua vida será mudada para a honra e para a glória do nome do Senhor Yeshua. Você recebe essa palavra de que há caravana de anjo na tua direção para mudar, te tirar dessa situação que, humanamente falando, você acha impossível. Eu quero dizer uma coisa. Satanás sempre ele vai buscar os melhores. Satanás ele sempre vai buscar aqueles que querem ter comunhão com o eterno Deus. E aí ele investe nas pessoas que Deus colocou algo grande, que Deus colocou algo poderoso, para que os sonhos de Deus não se cumpram na vida dessa pessoa. E eu quero dizer que talvez você que esteja sofrendo, às vezes, perseguições, calúnias, falta de desentendimento, você olha para os céus e diz, meu Deus, por que eu estou passando isso? É porque Deus ele tem um propósito excelente na tua vida, para a honra e para a glória do nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Então, aquela caravana passa e tira José daquela situação. Eu quero dizer que há caravanas ainda hoje sendo liberadas na tua vida. Porque a palavra do Eterno diz que os anjos do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o buscam. O que é que José tinha? Um sonho. Você que tem passado por luta, o que é que você tem? Um sonho. E se você tem sonho, saiba que você é um candidato para poder enfrentar guerras em meio às circunstâncias, em meio às adversidades. Amém. Então, nós precisamos entender que aquela reunião dos irmãos de José foi uma reunião infernal. E às vezes lidar com essas coisas não é muito fácil. Mas nós precisamos entender que em tudo o eterno Deus, ele tem um propósito. Ele tem um propósito, porque ele é Deus e ele está no controle de todas as coisas. Naquele momento, José é levado como escravo. E aí então, um senhor conhecido como Potifar, compra, coloca dentro da sua casa. E eu gosto tanto dessa palavra porque quando José entra naquela casa, ele entra como escravo. E talvez você não saiba, o escravo, não é fácil a vida de escravo. Porque o escravo, ele não tem direito a nada, a não ser só a servir. Mas quando ele entra naquela casa, aquela casa há uma unção de prosperidade, há uma unção de alegria. E aí eu quero convidar a você a entender isso, porque quando passar esta pandemia a qual nós estamos enfrentando, portas irão se abrir para você. E talvez você vai chegar em empresa, você vai chegar em lugares, você vai chegar em alguns ambientes que, humanamente falando, você não tem nenhum valor. Você vai chegar lá como escravo, mas o Eterno vai liberar uma unção sobre a sua vida, para que o ambiente no qual você está inserido, aquele ambiente seja mudado para a honra e para a glória do nome do Senhor Yeshua. Eu quero lhe dizer nesta noite que o Senhor, ele tem um projeto na sua vida. Você vai pegar ambiente que aparentemente vai estar falido, mas por causa do seu propósito, por causa da sua comunhão, por causa da sua aliança, por causa do seu sonho, no lugar onde você estiver, ali virá uma unção de prosperidade. Foi assim que aconteceu quando José entra na casa de Potifar. Aquela casa é mudada, há uma unção de prosperidade, há uma unção de alegria, há uma unção da presença de Deus. E Potifar ele percebeu, olha, esse aí não é qualquer escravo. Vai haver esse olhar sobre você. Aí não é qualquer pessoa. Essa pessoa, ela tem algo especial. Essa pessoa tem algo de Deus. E Potifar, quando vê isso, diz, olha, a partir de hoje, José, é você que manda nesta casa. Você é a pessoa
que está nesta casa. Então, José, você vai ficar à vontade. A única coisa que eu te peço, José, é que você não toque na minha esposa. Mas o que você quiser, você pode tocar, você pode contratar, você pode mandar embora. Depois de mim, é você que manda nesta casa, José. A única coisa que eu lhe peço é que você não toque na minha esposa. E a gente sabe, queridos, que Satanás, ele ouve. O pedido de Potifar, para ele, era um pedido sagrado. E Satanás diz, é aí que eu vou trabalhar. Mas nós precisamos entender o seguinte, é que Deus também não queria José na casa de Potifar. Penso eu que José estava acostumado naquela casa. Ele estava bem, nada lhe faltava. Estava vivendo uma vida diferente. É certo, com muita saudade da sua casa, do seu pai, mas não era fácil estar ali, mas não lhe faltava nada. E aí, então, Satanás não se dá por satisfeito. Entra no coração daquela mulher e diz, olha, eu tenho que acabar com esse conforto dele. Eu acho tão interessante, porque muitas vezes nós não gostamos, né, de dor, nós não gostamos de sofrimento, nós não gostamos das coisas que acontecem para nós. E diz a palavra do eterno Deus que naquele momento, a mulher de Potifar, talvez eu poderia dizer que aquela casa fosse uma potifaria, mas diz a palavra que ali ela investe de tal maneira que rasga a roupa de José, e ele diz, não, eu prometi ao meu Deus e a teu esposo que eu não vou querer nada contigo. Naquele momento, aquela mulher, ela fica possessa. Olha o problema da rejeição. Ela tinha tudo que ela queria. Todos os homens que ela queria. Ela conseguia, que esse agora para poder me rejeitar. E aquela mulher, por causa da dor da rejeição, ela fica furiosa. E então ela começa a caluniar a José. Ela começa a manchar a honra de José. E quando o seu esposo chega em casa, diz, olha, o escravo hebreu que tu trouxeste para dentro da nossa casa, ele tentou me agarrar. E José disse, não, meu senhor, não, eu não. E aquela mulher, sim. E eu vou lhe dizer uma coisa, aquele homem acreditou mais em José do que a sua esposa. Sabe por quê? Porque se aquele homem não acreditasse em José, José seria um finado, José morreria. E o que é que ele faz? Ele manda José para uma prisão, para uma masmorra. Olha que coisa interessante. E José, então, chega ali naquela masmorra. Em meio a essa masmorra, ele está ali. E logo, com o passar do tempo, o próprio carcereiro que cuidava daquela masmorra, daquela prisão, dá a chave nas mãos de José. Por que é que todo lugar onde José andava, a mão de Deus estava sobre ele? Ele não estava olhando para a circunstância, mas ele estava sendo como um instrumento poderoso nas mãos do eterno Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa, nós que amamos ao Messias, nós que somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fizera novo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa nesta noite, não importa, seja na nossa dor, seja na nossa alegria, seja no nosso desconforto, nós precisamos entender que nós somos vasos na mão do oleiro para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Não importa a luta, não importa a dificuldade, o Senhor te levantou para ser um instrumento poderoso em suas mãos. E talvez você esteja não entendendo nada e o Senhor está falando para ti nesta noite: aquietai-vos, sabei que serei exaltado no meio de vós. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. José, ele não via os seus sonhos sendo realizados. Mas enquanto ele estava ali, ele estava realizando os sonhos de todas as pessoas que chegavam naquele lugar. Como é isso, pastor? Eu não vejo o meu sonho realizado. Porque há muitas pessoas assim. Ela acha que nada está acontecendo com a vida dela, e ele disse, então não vou fazer mais nada. Se a pessoa não busca, eu também não. Deus lhe chamou, talvez você não veja os seus sonhos sendo realizados agora,
mas você tem que ser canal de bênção para a vida de muitas pessoas, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Ainda que as pessoas não lhe valorizem, ainda que as pessoas não reconheçam tudo aquilo que você está fazendo, mas você foi chamado para abençoar enquanto você estiver em vida, porque tudo aquilo que você faz para o eterno não fica sem recompensa. Até mesmo um copo com água que você dá a alguém, há recompensas no céu para você. Então Deus, ele olha, ele sabe o que acontece com a nossa vida, e aonde você estiver, você tem que ser um abençoador, porque você nasceu para abençoar. Mas, pastor, aquela pessoa me feriu, aquela pessoa me caluniou, aquela pessoa me traiu, não importa, abençoe. Amém. Porque quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. E vou lhe dizer uma coisa, e não precisa você se justificar, porque quem te justifica é o Senhor. A partir do momento que você faz qualquer coisa e você começa a dar justificação, tem algo de errado. Mas quando você se cala, quando você coloca diante do eterno Deus, é o próprio Deus que vai te justificar para a honra e para a glória do seu santo nome. Então, entra ali naquela prisão um copeiro desesperado que servia ao rei, e ele tem um sonho. Depois entra um padeiro e também tem um sonho. E José estava ali, revelando todos os sonhos daquele homem. Mas diz ao copeiro, olha, no dia que você estiver lá diante de Faraó, fala com ele que o lugar que eu estou não é para eu estar, porque é um lugar injusto, eu não deveria estar aqui, eu não fiz nada. Mas diz a palavra que aquele copeiro esquece de José. E talvez você esteja pensando mesmo, poxa, quantas pessoas eu tenho abençoado, eu tenho orado, quantas pessoas eu tenho servido, e no momento que eu mais estou necessitando, não aparece ninguém para poder ser grato. Lembra de Jesus, quando estava lá no Getsemane, suando sangue, e ali, então, aquele momento era o momento que ele queria que as pessoas estivessem em volta dele, orando. E diz a palavra do eterno Deus que ninguém chegou perto dele para orar. E aí ele diz, olha, é momento de oração, é momento de nós buscarmos. É momento, olha, amanhã vai acontecer algo terrível, eu preciso estar forte, eu preciso que vocês estejam orando. E eles ouviram Jesus, tá bom. Quando Jesus sai dali, vai novamente orar, quando volta, encontra eles roncando, dormindo, né, com sono ali fechado. E Jesus diz, olha, vocês não podem orar uma hora comigo. Eu orei tanto tempo com vocês, a hora que eu estou mais precisando. E às vezes acontece isso na nossa caminhada. E eu fiquei perguntando, por que é que Deus deixa que essas coisas aconteçam na nossa vida? Por que é que Deus deixa que essas coisas aconteçam na nossa história? Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. O Eterno, ele permite para que na hora que a bênção venha sobre nós, ele vai dizer, olha, fui eu que te abençoei e eu estava te provando. Eu coloquei uma prova para saber se você estava apto. Porque no mundo é assim, primeiro você estuda para depois fazer uma prova. E aí se você passar, você tem uma boa nota. Com Deus não. Com Deus primeiro ele lhe dá uma prova, né, para que você possa estudar e para que você possa passar. E se você passar pela prova, é momento de você entender que os céus, que o milagre de Deus, que a misericórdia do Eterno vai se abrir sobre a sua vida de maneira sobrenatural, de maneira poderosa. Então, deixa eu lhe dar um conselho aqui hoje. Não é mais tempo de você ficar olhando para aquilo que você sofreu. Não é mais tempo de você ficar olhando as dificuldades. Guarde isso no seu coração. O que passou, passou. Deus, ele tem um negócio com você, mulher. Deus tem um negócio com você, homem. Deus tem um negócio com você, jovem. O projeto de Deus é muito maior de tudo aquilo que você possa pensar, de tudo aquilo que você possa imaginar. O Eterno, ele tem um negócio com você. A bênção de Deus está sobre você para que você possa trazer a existência da glória, porque agora você está vendo o presente, mas Deus, ele está olhando para o futuro. Amém.
E o Senhor quer que você pense da mesma maneira que Ele pensa. Por isso que a palavra diz que nós devemos ter a mente de Cristo. O homem vê o presente e o passado, mas Deus vê o futuro. E o Senhor sabe do seu futuro. Amém. Ainda que você não esteja entendendo nada, Ele sabe do futuro. Ele sabe o que passa em meio a você. E diz a palavra do eterno Deus. Deixa eu concluir aqui que o tempo a gente vai se empolgando e passa assim, correndo. José, ele passa ali um bom tempo naquela masmorra. Não foi fácil. Pense em uma cadeia fedorenta, em um lugar terrível, porque era dentro das rochas, lugar escuro. A maioria dos presos que entravam dentro da masmorra, o nome já chama masmorra, já saía dali morto, porque a visão era justamente ele, vou colocar ali, mas só vai sair dali morto. E eu quero lhe dizer, nesta noite, eu quero ser profeta de Deus na tua vida, na tua casa. Eu quero dizer, não importa, seja a prisão que talvez você esteja enfrentando, pode ser na tua alma, pode ser uma prisão financeira, pode ser uma prisão no meio da tua família, no meio da tua casa. Eu quero dizer que esse não é o seu fim. Há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem um controle de todas as coisas, que um piscar de olho, um estralar de dedos, ele muda toda a tua história e faz de você um vencedor para a sua honra e para a sua glória, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Olha que coisa interessante. Há um problema ali no Egito. E o problema é que Faraó, ele tinha um sonho e ninguém sabia decifrar o sonho. E aquilo ali estava trazendo uma angústia no coração dele. Havia justamente sentenças ali de Faraó, né, querendo matar pessoas que não descobrisse o seu sonho, que não entendesse o que estava se passando ali no meio daquela sociedade. E aí eu quero dizer para você que talvez as pessoas elas não estejam entendendo nada do que está se passando no Brasil. Há pessoas que estão dizendo, olha, como é que pode? Mas, irmãos, pense aqui comigo, né? Vamos pensar que o Bolsonaro que está aí é um faraó. Vamos pensar assim que ele é um faraó. Mas é esse faraó que vai chamar o José para que essa nação seja mudada. Você está compreendendo o que eu estou falando? O faraó da época de José era o Apop I, né? Interessante, Apop I. Era o homem que comandava. Porque quando a gente fala de faraó, nós pensamos que todos os faraós foram iguais. Não. O faraó do tempo de Moisés foi um. Do tempo de José era outro totalmente diferente. Às vezes nós temos dificuldade de fazer uma leitura das coisas que estão acontecendo em volta de nós. Onde é que você já se viu nessa história desse país? Mandar chamar pastores lá para o Planalto e dizer, vamos orar pela nação. Que dia você viu isso? Eu tenho certeza que na época de Faraó nunca se chamou nenhum hebreu, porque até mesmo eles eram pessoas preconceituosas. Eles não suportavam estrangeiros, o povo do Egito. Você sabia disso? Eles eram pessoas que matavam seus inimigos, e eles matavam da seguinte forma, arrancando as mãos. Então, para ele jamais queria ser governado ou colocar alguém dentro do seu governo que não fizesse parte do seu sangue, que não fizesse parte da sua linhagem. Queridos, nós precisamos entender a história. Ah, pastor, era a pessoa que José queria que Deus levantasse para que pudesse abençoar ele? Não. O sonho de José era justamente que a casa do seu pai, os seus irmãos, pudessem justamente fazer isso. Mas Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. E nós precisamos entender isso, queridos. Qual foi o dia que um presidente chamou o ministro da Justiça, sendo pastor, e disse, toma aqui agora, né? É você que vai conduzir aí o Ministério da Justiça. Qual foi? Eu quero que me fale aí. Dentro da história não tem, porque nós, né, por essa classe, sempre nós fomos vistos, né, como pessoas que, sem qualidade, como analfabetos,
Sempre a visão, né, fala muito de preconceito. Eu me lembro, né, quando eu me converti, não foi muito tempo assim, mas quase há 25 anos, mais ou menos, eu já sofria preconceito. Ainda hoje, né, se eu contar aqui a você, né, quando eu digo que eu sou pastor, algumas pessoas têm preconceito e falam tanta coisa, tantas fake news aparecem aí, mas nós temos andado debaixo de um propósito do eterno Deus. E vai ser Faraó o mentor de José. Vai ser Faraó o pastor de José, porque Deus levantou aquele Faraó e diz: olha, José, você foi o instrumento para mudar a realidade aqui. Então, a partir de hoje, depois de mim, você é a pessoa que manda. E ali, então, José é levantado naqueles dias para que a bênção de Deus não viesse só sobre o Egito, mas sobre todas as nações da terra. Acorde, igreja. Eu quero lhe dizer que nesses dias Deus vai levantar esta nação, não só para que sejamos bênção dentro da nossa nação, mas que sejamos o celeiro para o mundo todo, para a honra e para a glória do seu santo nome. E eu quero dizer que é você que está fazendo parte desta história, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que as bênçãos deles venham, porque Deus nos dará estratégia e nós não iremos passarmos por fome, nós veremos os melhores dias de nossas vidas. Deus vai levantar você uma unção de José, uma unção de prosperidade, para que a glória dele seja estabelecida no meio dessa nação chamada Brasil. Eu não me canso, todos os dias nós estamos aqui orando e declarando que o Brasil é do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, nesta noite, Deus, eu quero orar pelo teu filho, pela tua filha, Deus, que tem passado por dor, que tem gemido, ó Deus, que muitas vezes, Senhor, diz: olha, eu estou sem força, eu estou cansado. Oh, meu Pai, eu te peço que nesta noite tu possa agora, Deus, fazer com que o teu Espírito Santo venha consolá-lo de maneira sobrenatural, de maneira poderosa. Oh, meu Pai, manda anjos guerreiros agora, dizendo a ele: não desiste não, filho, não negocia a tua unção, ser forte, porque eu te levantei para ser forte. Olha para os céus, porque é de lá que vai vir o teu socorro. Eu oro, Deus, para que a bênção da cura, para que a bênção da provisão, para que a bênção da alegria, oh, meu Pai, eu oro para que o teu chegue na vida dele de maneira sobrenatural, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Receba aí, receba o novo de Deus. Ele está no controle de todas as coisas, para a sua honra e para a sua glória, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Um beijo no seu coração. Amanhã, às 19 horas, nós estaremos orando. Conto com você. Vamos adorar o Senhor nesse tempinho que nos resta. Aleluia. Glória a Deus. Santo assim. Amém. Beijo para todos, para todas. Beijo para a comunidade. Um abraço. Crianças, adultos, idosos. Que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho. Beijo, em minhas lutas, e eu Você do sei YouTube que aí, vens um beijão. agora. Você do Face, um beijão. Pessoal live nosso aí, beijo. Amo vocês, viu? Quem cortou meu cabelo foi a pastora, viu? Quem tá perguntando aí. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, e eu sei que vens agora pra agradar o meu coração. Aleluia. Glória ao seu nome, Senhor. És minha salvação.
desista do seu sonho, não. Assim como Deus operou na vida de José, vai operar na tua vida também. Creia, tome posse.